Olá pessoal, tudo bem? Paz e bem? Sejam bem-vindos, bem-vinda. Vamos conversar hoje, então, de novo, mais uma vez, sobre o Evangelho do dia. Coisa boa, né? Cada dia nós temos aí o contato com essa palavra escrita que revela a nós a palavra com letra maior, né, com letra maiúscula, que é o próprio Deus. Muito bem, vamos então meditar hoje, sexta-feira. Nós estamos no dia 4 de julho. Vamos ver o Evangelho de hoje para a gente meditar juntos, pedindo a luz do Espírito Santo que nos guie, nos ilumine. Sempre falo isso, a necessidade de pedir o Espírito Santo para nos guiar. Então, Mateus, capítulo 9, versículo 9 e 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isto e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, a questão aqui, dois momentos sobre o chamado. Esse segue-me. Tá. A primeira vocação, convite que o Senhor faz a todo ser humano é a vida mesma, né? A vida que Ele nos deu. Se Ele nos deu uma vida, Ele sempre me quis e te quis, né? Ele, desde a eternidade, em seu coração já tinha você. E eu também. Então, reconhecer isto já é perceber esse chamado de Deus. É a primeira coisa. O chamado de Deus, Ele te fez, Ele me fez. Ele me chamou, te chamou à vida. Ele te desejou. E assim foi feito. Tá. Mas também dentro desta vida que Ele te deu, Ele dá também tantos outros ministérios, funções, trabalhos, missões, né? Vamos dizer assim, vamos dizer missões. Tem aqueles ministérios que a igreja ordena, né? São os bispos, os padres, os consagrados também, né? De certa maneira, as consagradas, também os diversos ministérios que existem, né? Com os leigos no meio da igreja. Então vem e segue-me. Aqui na formação dos primeiros discípulos, esses que seriam os grandes líderes, né? Grande aqui, gente, não estou dizendo de famosos que recebem aplausos, né? Gente que eu comparando hoje, né? Os grandes hoje, né? O que são os grandes hoje, né? A mídia está aí para dizer quem são os grandes, né? Não. Grande assim, nesse sentido de doação da vida. Isso é ser grande, é ser servidor, né? E Deus precisava desses, né? E a igreja precisava desses. E assim foi feito. E aqui nós temos essa figura de Mateus. Mateus foi chamado à vida, como eu e você, e também chamado a seguir mais de perto a Cristo e fundando a sua igreja. A sua igreja que é a esposa. Aqui igreja a gente sempre lembra no sentido bem amplo, que é essa igreja mística, corpo de Cristo. Né? Aqueles que seguem o Cordeiro na fé. Como diz o Apocalipse, estão lavando suas vestes na roupa do Cordeiro, no sangue do Cordeiro, né, aliás. E suas vestes ficam brancas. Segue-me. A gente vai ver quem é Mateus, né? Um cobrador de impostos. Como assim chamar um cobrador de impostos? Naquele tempo era um escândalo. Por isso que a reação de alguns fariseus. Como assim você vai chamar alguém que está contra o nosso povo? Está contra o nosso modo de vida, nos explora. Como assim, né?
E não só por isso, né? Além disso, Jesus vai comer na casa de Mateus. E aí sentado tem quem com eles? Sentado à mesa tinha vários, né, cobradores de impostos e pecadores. Todos nós somos pecadores e sentamos em volta da mesa do Senhor. Aqui uma meditação nos cabe. Às vezes a gente ouve aí dizer, não, você tem que estar puro, né? Você tem que estar sem nenhum defeito para estar próximo da mesa do Senhor. Gente, isso não existe, né? É lógico que precisa de dedicação, precisa assim a gente realmente ter o coração sincero, como propõe a igreja, né? Confessar, receber o sacramento da confissão, tudo isso a gente já sabe. Mas para isso, para quê? Para nos fortalecer, para nos dar uma sã consciência, não para nos tornar perfeitinhos. Isso não existe, né? Então vou fazer tudo que der na minha telha, já que não tem perfeitinhos, né? Aí não entendeu nada, né? Aquele que ama e sente amado quer responder a esse amor, né, que Deus tem por ele. Então, esse chamado primeiro à vida e depois esse chamado para caminhar mais perto com ele, o discípulo que se sente amado, ele vai querer responder. O discípulo é discípulo, eu ou você. Ele vai querer responder este amor mais de perto, né? E assim, tentando responder isso que é o fundamental para o discípulo, né, seguidor de Cristo, ele vai fazer de tudo para estar ali, né? E também para assumir as missões que o Senhor vai dar. O Senhor chama e dá uma missão. Não existe chamado sem missão, tá, gente? Vamos comparar com o pai de família, a mãe de família? Então, chamada à maternidade, chamada à paternidade, recebe uma missão, que é justamente o trabalho. É um trabalho, né? Um ofício de criar os filhos. Não é um lazer, né? É um trabalho. Assim como também a nossa vocação ao ministério ordenado não é um lazer, né? Não é um contentamento para mim, mas é um trabalho. Aí você fala, mas tem alegria no meio, tem contentamento? Tem, mas não é o foco, né? É o ministério que é. Em realizando o ministério, aquilo que Deus nos deu, o chamado que Deus nos deu, vai ter desafios e também vai ter alegria, né? Vai ter sofrimento, também vai ter contentamento. Mas o que é mais fundamental é o chamado. E aqueles que acham que não precisam de médico, então, né, não precisa de cura também, não precisa de remédio. Só que a nossa natureza precisa, né? A nossa natureza ferida pelo pecado, eu e você, precisamos da medicina divina, precisamos do medicamento divino, da palavra de Deus, que nós estamos fazendo aqui meditando, e também do pão consagrado, e depois viver em comunidade, em viver a caridade. Muito bem, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Lembra que já no início da celebração eucarística, a gente já diz, né? Senhor, tende piedade de nós, né? Ou seja, o ato penitencial é justamente reconhecer a misericórdia que o Senhor tem para conosco. Se nós estamos ali, é misericórdia de Deus, né? Então, o ato penitencial tem essa característica praticamente de ação de graças, né? Porque, Senhor, obrigado por teu estar aqui, né? Tende misericórdia de nós. Eu reconheço a sua bondade, né? A sua grandeza de me trazer até aqui. Olha que coisa bonita, né? Somos uma natureza querida por Deus, desejada por Deus. Não fomos criados maus, tá? Não fomos. Mas o pecado, por vezes, habita em nós, né? Estamos uma natureza ferida devido à queda, mas possível de ser libertada em Cristo Jesus. Tudo bem? Que você possa meditar a palavra, siga firme, tá? E que o Espírito Santo ilumine o seu caminho, a Virgem Maria interceda por você. Paz e bem, deixa os comentários embaixo, sempre gosto de responder, tá? Às vezes tem dia que não dá assim, mas eu procuro fazer quase sempre. Abraço com Deus, Deus te abençoe. Tchau.